Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e vamos dar continuidade à leitura comentada do novo Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651 de 2012, ok? Nesse vídeo vamos falar sobre Cadastro Ambiental Rural, certo? Que esse dispositivo legal traz em seu capítulo 6º, ok? Então vamos lá. Artigo 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural, CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Registro Público Eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Todos os imóveis rurais. Então, se você vai fazer algum empreendimento e esse empreendimento está localizado sobre um imóvel e esse imóvel ele está em zona rural, esse imóvel ele tem a obrigação de ter seu cadastro ambiental rural e o órgão ambiental licenciador não irá licenciar o empreendimento que você está acompanhando caso não haja o cadastramento ambiental rural daquela propriedade, tá certo? Ou das propriedades. É muito comum em empreendimentos de larga escala e em empreendimentos lineares, ou seja, linhas de transmissão, estradas, passarem por diversas propriedades, centenas de propriedades rurais. E esse ponto, né, que nós chamamos da parte fundiária do licenciamento, é um ponto de extrema delicadeza. Por quê? Porque nem sempre essas propriedades rurais estão todas cadastradas, estão todas documentadas como deveriam ser. E realmente é uma complicação muito grande quando se trata de grandes propriedades rurais. Mas, em via de regra, todas as propriedades rurais elas têm que estar sim cadastradas no CAR, tá certo? Senão, o órgão ambiental avaliador ele vai recusar o seu empreendimento, a não ser em casos muito específicos de utilidade pública, que se tenha grandes quantidades de propriedades, que realmente esse ponto ele vai inviabilizar o licenciamento. O órgão ambiental, dependendo do órgão ambiental, né, ele dá algumas condições ali, tá certo? Ele emite uma licença e na licença sai uma condicionante, enfim. Mas, via de regra, toda propriedade rural, né, é obrigatório ter esse cadastramento, tá certo? Com finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Então vamos lá, parágrafo 1º. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural. 2 pontos. Identificação do proprietário ou possuidor rural, comprovação da propriedade ou posse, identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito. Lembra, pessoal? Uso restrito. Só é subir aqui nessa mesma lei, né, lá no capítulo 3. O capítulo 3 fala o que é e quais são as áreas de uso restrito, tá? As áreas consolidadas, o que são áreas consolidadas? São as áreas com ocupação antrópica, ou seja, qualquer área da propriedade rural que o homem já realizou ali a sua ocupação. E, caso existente, também a localização da reserva legal, tá certo? Parágrafo 2º. O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse. Tampouco elimina a necessidade do cumprimento do disposto no... Aí ele fala aqui, essa lei federal, a 10.267. Então, o que, é que ele está dizendo? Você cadastrar o imóvel no CAR não quer dizer que aquele imóvel vai passar a ser de titularidade sua, tá? Então, assim, esse registro ele não tem essa finalidade. A finalidade do CAR é isso aqui, ó. Tá certo? 3. A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. 4. Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até essa data, né, 31 de dezembro de 2020, terão direito à adesão ao PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental, de que trata o artigo 59 dessa lei.
Vamos ver aqui o que é que trata o artigo 59. Aqui, ó. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar programas de regularização ambiental de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. Na regularização dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento, por meio da edição de normas de caráter específico em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais. 2. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão no PRA. Tá? Então era o que a gente estava falando lá no artigo 29. De que deve ser requerida em até 2 anos, observado o disposto no parágrafo 4 do artigo 29, que era o que a gente estava lendo. 3. Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do CISNAMA convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso que constituirá título executivo extrajudicial. 4. No período entre a publicação dessa lei e a implantação do PRA, em cada estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e quanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infração cometida antes de 22 de junho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente e reserva legal e de uso restrito. Então, assim, essas datas já se inspiraram há um certo tempo, né? Então, hoje em dia vai ser difícil vocês utilizarem esses artigos aqui em alguma documentação, em alguma defesa. Parágrafo 5º. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes de infração mencionada no parágrafo 4º deste artigo e cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta lei, nos prazos e condições neles estabelecidos. As multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. Vetado o 6º, né, o 7º. Em caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor do imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no parágrafo 2 deste artigo. Pessoal, sinceramente, eu até hoje nunca vi uma propriedade aderindo a esse programa, tá certo? Nem pela União, nem pelo Estado, nem pelo município. Não estou dizendo que não existe. É muito provável que exista, mas eu não vi ainda. Pelo menos aqui no meu estado, eu desconheço, tá certo? Mas como o Brasil é um país de dimensões continentais, eu assim aposto que existem sim propriedades que aderiram-se a esse programa, mas assim, eu nunca vi. Tá certo? Então, voltando lá para o artigo 29. Estava onde? Está aqui, o parágrafo 4. Terão direito de adesão ao PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental. Artigo 30. Nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal, previstas no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 29. Né? Isso aqui. Ó. Então, o que acontece? Antes do CAR, o proprietário poderia ir no cartório e averbar. O que é averbar? O que é averbar? É você ir lá no cartório e falar assim, ó, essa área aqui na minha propriedade, aí ele leva um memorial descritivo. O que é um memorial descritivo? É um documento que tem coordenadas de vértices, tá? Então ele leva esse memorial descritivo, cujo essas coordenadas desses vértices formam uma poligonal. E essa poligonal, ela está sobrepondo alguma área, alguma geolocalização. Tá? E essa geolocalização, nesse caso, refere-se à reserva legal. Então, o que acontece? O proprietário ia no cartório, averbava aquela área e falava, ó, essa é a reserva legal da minha propriedade. Averba aí em cartório. E depois que tivesse averbada, não tem como mudar, tá? Então, assim, quando
a reserva legal ela não está averbada em cartório, a gente vai fazer só o processo do CAR e após a submissão do processo lá para o órgão ambiental, e se não for homologado esse processo, certo, de CAR, o que vai acontecer? Você pode retificar a área de reserva legal, tá certo? Se for averbada ou se seu processo do CAR já tiver sido homologado, aí não pode mais, tá bom? Então vamos lá, parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro do imóvel, onde conste a averbação da reserva legal, ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse. Tá certo? Então, esse capítulo 6º aqui é que trata do cadastro ambiental rural. Deixa eu abrir aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada. SICAR. Ou é SICAR? É SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastramento Ambiental, tá certo? Então, assim, se vocês podem oferecer também esse serviço nós fazemos aqui na Nativas também. E é o seguinte, a partir desse site aqui, ó, você pode baixar o módulo de cadastramento do CAR, você deve baixar, você clica aqui, baixa o módulo de cadastramento do CAR, e com esse módulo de cadastramento, né, que fica lá na sua área de trabalho, é que você consegue realizar esse processo de cadastramento ambiental rural de propriedades, tá certo? E aqui, ó, tem retificação, ó, retifique seu cadastro, aquela questão que eu falei, se você tiver de retificar alguma informação, até mesmo a reserva legal, você consegue fazer por aqui, tá certo? Aqui você pode consultar, se você tiver algum recibo, né, algum registro aí do CAR, você consegue consultar por aqui. Você consegue fazer consultas públicas, ó, número do estado, relatórios do CAR. Se você vir aqui em consulta pública, vai aparecer um mapinha, tá? E aqui, ó, é o mapa todo o Brasil, ó, com as propriedades já cadastradas, tá certo? Que é legal. Então, imóveis, restrições, né? Que vai a base de downloads do CAR, tá? Isso aqui tá do Acre, né? Amapá. Então aqui você pode baixar, né, as informações, né? Tanto os shapes como uma planilha em Excel aqui de todos os CARs cadastrados nesse estado e aqui os municípios, tá certo? Aqui, ó, Rio Grande do Norte, olha só. E se você vier aqui, ó, diretamente no mapa, você pode achar aqui uma propriedade, sempre desse errinho. Você acha uma propriedade, ó, clica em cima aqui com... Só um momento. Sempre desse errozinho. Ele volta, o zoom, depois pega. Então tá, você clica aqui em cima da propriedade, ó, vai aparecer aqui o número do registro do CAR, ativo, imóvel, município, área do imóvel. Você pode baixar aqui, ó, o demonstrativo, tá? Você vai dizer aqui que não roubou. Aí você baixa aqui o demonstrativo do CAR. E você pode também baixar as informações, os shapes, né? Aí vai baixar a área da propriedade, reserva legal, baixa as áreas consolidadas também, se eu não me engano. Enfim, vocês podem aqui dar uma vasculhada e uma brincada aqui no site do SICAR. Tá legal? Então, espero ter ajudado mais uma vez e forte abraço.